Record Compile. É, é, Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é do dia, para quem é da tarde, para quem é da noite. Estamos aqui reunidos para a continuidade da leitura do nosso livro O Mal-Estar na Cultura, do queridíssimo Sigmund Freud. Estamos usando a edição da Autêntica e nessa edição aqui, o livro físico, estamos na página 200 e... Não, no livro físico, na página 343 e no PDF na página 281 no PDF, né? Paramos aqui neste, mas não imaginamos. Sim, Edival, tá tudo certo que Edival mandou um salve aí. Tamo aí. Então, vamos lá. Mas não imaginamos poder caracterizar melhor a cultura por nenhum outro traço que através da valorização e do cultivo das mais elevadas atividades psíquicas, das realizações intelectuais, científicas e artísticas, do papel de liderança concedido às ideias na vida dos seres humanos. Entre essas ideias encontram-se, acima de tudo, os sistemas religiosos, ah, sobre cuja complexa estrutura tentei lançar luz em outro lugar, né? Ele vai falar aqui do Futuro de uma Ilusão. Isso, exatamente, olha lá. Que a gente leu, foi na nossa obra anterior, né? Em outro lugar, ao lado deles, as especulações filosóficas e, finalmente, aquilo que podemos chamar de formações de ideal dos seres humanos, suas representações de uma possível perfeição da pessoa isoladamente, do povo, da humanidade inteira e das exigências que eles apresentam em razão dessas ideias. Que essas criações não sejam independentes uma da outra, mas que sejam muito mais intimamente entrelaçadas entre si. Dificulta tanto sua exposição quanto sua derivação psicológica. Se supusermos de maneira bem geral que o motor de todas as atividades humanas seja a aspiração a duas metas confluentes, a utilidade e o ganho de prazer, então o mesmo deve valer para as manifestações culturais aqui mencionadas, embora isso só seja facilmente visível nas atividades científica e artística. Mas não podemos duvidar que as outras atividades também correspondam a fortes necessidades dos seres humanos, talvez aquelas que só são desenvolvidas em uma minoria. Também não devemos nos deixar equivocar por julgamentos de valor sobre alguns desses sistemas religiosos, filosóficos e alguns desses ideais, quer neles procuremos a mais elevada realização do espírito humano, quer os deploremos como desvios, temos que reconhecer que a sua presença, em especial a sua predominância, significa um alto nível de cultura. Eu acho interessante aqui, na página anterior, que ele estava dizendo, né? Se eu bem entendi, que ele coloca meio que um não limite entre o pensamento religioso, que é o que nos trouxe aqui esses encontros, né? O pensamento científico e o pensamento e o fazer artístico, no sentido de que todos eles vêm a responder certas, vêm responder às nossas pulsões, né? O nosso ganhar prazer, né? E é interessante a gente levar isso em última instância e pensar que arte, ciência e religião ah, talvez tenham uma ancestralidade comum, que é uma vontade de saber, né? Uma vontade de controle, uma vontade de imprimir-se no mundo, né? Vamos pensar, por exemplo, que as danças, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a dança, a música, a pintura, a poesia e com ela a literatura, tudo isso lá atrás, nos nossos ancestrais, estava vinculado, por exemplo, com ritos de vida e morte, de casamento, funerais, batizados, caça. Até hoje, em muitos casos estão, né?
muito do que a gente chama de poesia, quando se pensa a poesia nas suas metrificações, por exemplo, né? Que a gente, quando a gente pega aquelas metrificações, né, que hoje quase não se estuda mais na escola, mas pelo menos quem é da minha geração vai se lembrar, né? Você tem os metros líricos, né? Você tem soneto, você tem anapesto, dáctilo, iâmbico. Quando você fala, por exemplo, que Shakespeare escrevia em pentâmetro iâmbico, é um tipo de metrificação da escrita, né? São 5 pés de fraca forte, né? Tum tá, tum tá, tum tá, tum tá, tum tá, né? É essa melodia da palavra. É, é a, a, a raiz da poesia, da música e da dança são a mesma. E da onde essas coisas vêm? Da religião, né? Não é à toa que muitas das expressões musicais contemporâneas vêm do universo religioso. O blues, o rock, o jazz, por exemplo, que o digam, né? Eles começam de uma dimensão, inclusive religiosa, né? E por vezes até da profanação dessa religiosidade. Tá aí o nosso querido Blue Man Robert Johnson, que é o cara que ficou famoso porque era o Blue Man, né? Que reza a lenda, foi até uma encruzilhada para fazer um pacto com o demônio para se tornar um grande guitarrista. Do mesmo modo, os nossos sertanejos, né, que tocam a viola com guizos de cascavel amarrados às cordas para quebrar a viola do disputante, e eles mesmos no, no túmulo de outros violeiros chamam o diabo para poder tocar a boa viola, porque reza a lenda que a boa viola é aquela que tem o cramulhão dentro, né? Aquela que o diabo diz ahá no meio da viola, como diz uma música famosa do Almir Sater, né? Então, ou seja, essa dimensão do místico e do religioso tá na raiz da cultura, né? E para tentar superar esse modo de lidar com o místico, surge a ciência, né? Da vontade de controlar, mas não pelo místico, mas por aferições, por controles de exatidão, surge a ciência, né? E como diz o Foucault, a partir do Nietzsche, né? E da vaidade dos cientistas, né? A ciência melhora, não pela vontade de razão, mas pela disputa da vaidade, né? Pelo menos é o que diz o Foucault na Microfísica do Poder, né? Então, é legal a gente pensar nisso, não só como um ponto de crítica da religião e por vezes do mau uso da religião, mas também como um reconhecimento de importância, né? Como esse sentimento religioso, ele mobiliza e organiza coisas muito ancestrais na gente, né? Daí a importância de se estudar a dimensão do religioso, ainda que não necessariamente a gente precise professar uma fé ou concordar com todas elas, acho que a questão não é concordar ou não, mas enfim, diagnosticar, experimentar e entender como funciona. Ainda mais se a gente pratica psicanálise, pouco interessa a nossa fé e ou o nosso ateísmo. O paciente vem com uma estrutura religiosa e é preciso saber dialogar com elas, porque a nossa função não é expurgar o paciente de suas doutrinas religiosas, mas é possibilitar que ele consiga sobreviver a si mesmo, às suas idiosincrasias e ambivalências, aos terrores do seu superego, inclusive quando eles aparecem nas suas formas religiosas mais radicais, né? E daí como preservar a religiosidade na travessia psicanalítica? Essa é uma resposta que o paciente precisa chegar, né? E não cabe ao analista exorcizar o paciente dos seus deuses, muito pelo contrário, não é? Vamos ver aqui no grupo. Temos umas notas aqui. O Rafa, por falar nisso, o filme Pecadores fala um pouco disso. Rapaz, eu preciso ver Pecadores. Um amigo me indicou, falou, vá ver, pelo amor de Deus, e eu não fui. Da música e religiosidade e apropriação cultural. Ah, que legal, cara. Pô, nossa, só é. Ah lá, o Edivaldo também falou, maravilhoso filme. Pois é, então, quem me indicou, cara, foi um puta de um artista, cara, um grande amigo, o Andrei Bressan. Andrei Bressan é um quadrinista aí que desenha pra Imago, pra uma galera aí e tal.
E é daqui de Piracicaba, uma figuraça. O André é um grande brother. Se um dia nos ouvir, abraço, Andrei. E ele falou: Cara, você tem que ver esse filme que você vai curtir, tal, não sei o quê, né? E eu preciso ver, eu preciso ver. Fala-se muito bem, né? Parece que tá dá pra ver já, né? Não sei se é HBO. Nesse sentido, recomendo a coletânea Religião e Psicanálise para Além do Futuro, de uma religião, do professor Gabriel Binkowski. Como é que é? De uma ilusão. Como é que é então? Psicanálise para além de o futuro de uma ilusão. Tá. Gabriel Binkowski. É o título. O título é legal, hein? O título chama atenção mesmo. Pô, que massa. Fica aí, hashtag fica a dica aí. Pô, que massa, que massa. É interessante, né? Interessante essa dimensão de que a religião faz parte da cultura, né? Eu acho muito legal isso, porque óbvio que a psicanálise é muito crítica dessa identificação de massa, que a gente vai ver na psicologia das massas, análise do eu e tal, né? É muito crítica dessa identificação, desses processos edificatórios que são tão ancestrais e que podem ser tão perniciosos à vida cívica, né? E a emancipação do sujeito que, por vezes, se deixa governar por um sentimento tão infantil, segundo o próprio Freud, que é a religião. Tá bom, beleza, muito massa, mas aí é que tá, né? A questão é que a cultura nos antecede. E a questão é que não há ser humano sem cultura. Se não há ser humano sem cultura, de uma certa feita, não há ser humano sem religião. E os ateus que me desculpem, porque é óbvio que a gente consegue ser ateu, não estou dizendo que a gente não consiga, mas é óbvio que a gente nasce atravessado por inúmeras cargas religiosas e que o nosso ateísmo, quando ele acontece, eu já disse que eu não sou ateu, eu sou à toa, né? Quando ele acontece, ele é um ateu que ele precisa estar todo tempo se explicando com esses atravessamentos, porque afinal a gente tá mergulhado na cultura. É como dizer, é como você falar assim, eu não sou machista. É como falar, eu não tenho nenhuma marca de racismo. Claro que tem. Eu não tenho nenhuma marca de machismo. Claro que tem. Claro que tem, né? Só imaginava eu, homem de quase 50 anos, às vésperas de 50 anos. Não, não tenho nada de machista. Eu sou um anjo. Claro que tenho. Né? Assim, eu não tenho nada de religioso. Claro que tem. Terrivelmente tem. O machismo, religião pode ser legal. O machismo é terrível. Sim, né? É preciso entender esses atravessamentos, porque senão a gente cai numa fantasia de pureza, né? Como se a gente pudesse ser puro, né? E, como diria o antropólogo Orlando Calheiros, né? Quem gosta de identidade é polícia e quem gosta de pureza é nazista, né? Então, assim, é preciso reconhecer que a gente está num mundo atravessado por religiões. Então, eu gosto desse modo com que o Freud aqui dá uma piscadela e fala, tá, a religião complica tudo, mas a gente não consegue sair dela, né? Ou não consegue fechar, não deve fechar os olhos a ela, né? Melhor dizendo, nesses termos, né? Ou em algum momento do curso eu disse isso, né? Ah, como é que é? O Cortella tem uma frase, né? Que ele fala assim, como é que é? Religião é coisa de gente, né? É que gente tonta faz religião tonta. Mas religião é coisa de gente. É que tem gente tonta. E na religião também, né? Como na política tem. Na psicanálise tem, né? Na literatura, na música. A tontice nunca foi privilégio de ninguém, né? Continuando. Como último traço característico de uma cultura, certamente não menos importante, iremos apreciar de que maneira são reguladas as relações dos seres humanos entre si, as relações sociais que dizem respeito ao ser humano na condição de vizinho, de força auxiliar, de objeto sexual para o outro, de membro de uma família, de um estado. Aqui se torna particularmente difícil nos proteger de determinadas exigências ideais e compreender o que é de fato cultural. Talvez iniciemos com a explicação de que o elemento cultural passaria a existir com a primeira tentativa de regular essas relações sociais. Se uma tentativa como essa não ocorresse, então
essas relações ficariam submetidas à arbitrariedade do indivíduo, isto é, o mais forte fisicamente as decidiria no sentido de seus interesses e suas moções pulsionais. Nada aí mudaria se esse mais forte encontrasse, por sua vez, o indivíduo mais forte ainda mais forte. A vida humana em comum só se tornará possível caso se encontre reunida uma maioria que seja mais forte do que cada um dos indivíduos e que se mantenha unida contra cada um dos indivíduos. Estamos aqui entrando no terreno entre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. O homem é o lobo do próprio homem, então preciso de um Estado monstruoso que o oprima. Segundo Thomas Hobbes. Aí Rousseau fala: tá, o homem nasce bom, mas ele se corrompe no processo e é por um contrato social que ele vai atingir a possibilidade, né, um coletivo maior que todos, e não um Estado, mas uma coletividade que racionalmente vá superar as suas pulsões primárias, e pulsões eu tô botando Freud no Rousseau por sacanagem mesmo. Agora, também fico lembrando, lendo isso daqui, do queridíssimo Norbert Elias. Tenho certeza aqui que o Edival já deve estar dando pulos, lembrando dessas coisas do Norbert Elias, né? Que é bem isso mesmo, né? Essa coisa de que, olha, é preciso que exista um coletivo que se imponha diante das pulsões individuais para que as pessoas respeitem seus limites cívicos, né? E daí a dificuldade do rolê. Aí que a brincadeira, aí que o banco imobiliário fica mais difícil, né? Ah, olha lá. Provoquei o Edival. Quer ver? Vamos ver quem falou. Edival. E Schopenhauer, Durkheim estão no grupo também. Olha lá. É isso aí, Edival. O Edival já disse aqui. É essa a ideia. É essa a ideia. Justamente, justamente. Se uma tentativa como essa não ocorresse, então essas relações ficariam submetidas à arbitrariedade do indivíduo, isto é o mais forte, papapá. Nada mudaria se aparecesse o mais forte acima do mais forte, como eu acabei de ler. Continuando, a vida humana em comum só se tornará possível caso se encontre reunida uma maioria que seja mais forte do que cada um dos indivíduos e que se mantenha unida contra cada um dos indivíduos. O poder dessa comunidade opõe-se, então, como direito ao poder do indivíduo. Poder esse que vai ser condenado como violência bruta. Roha Gewalt. Tá vendo? Então o coleguinha vai lá e fala: eu não quero que o outro que ganhou a eleição suba no poder, vou mandar matar ele. O nome disso é golpe. Ah, mas eu não gosto, não interessa. Perdeu, amiguinho. Não pode dar golpe. Aí o amiguinho não entende. O que que a gente faz? A gente julga ele, prende ele. Tem um país aí que não tem civilização, chamado Estados Unidos, que não fez isso com o presidente deles. Olha, que ruim que deu. Então, próxima vez, Estados Unidos, faça que nem o Brasil. Prenda seus criminosos para não virarem presidente de república. Tá bom? É isso. Essa substituição do poder do indivíduo pelo da comunidade é o passo cultural decisivo. Sua essência consiste em que os membros da comunidade limitem-se em suas possibilidades de satisfação, enquanto o indivíduo antes não conhecia nenhuma barreira como essa. A própria exigência cultural é, portanto, a da justiça, isto é, a garantia de que, uma vez que passe a existir a ordem de direito, ela não seja novamente infringida em favor de um indivíduo. Com isso, não está sendo julgado o valor ético de um direito como esse. Outro caminho do desenvolvimento cultural parece visar a que esse direito não seja mais a expressão da vontade de uma pequena comunidade, casta, camada da população, tribo, que em relação a outras massas, talvez mais amplas, porte-se novamente como um indivíduo violento, né? O resultado final, uma família, por exemplo. Vamos supor que você tem uma família, né? A família, né? Que compra lá a casa com dinheiro vivo, que faz rachadinha, né? Que manipula o Congresso, que o filhinho vai lá para os Estados Unidos para não pode, é uma família sobretudo, né? Que se coloca acima de uma nação. Não pode. Amiguinho, tem que saber brincar. Brinca direito, senão a gente tira do play e põe na gaiolinha. Tá bom? É isso. O resultado final deve ser um direito ao qual todos, pelo menos aqueles capazes de viver em comunidade, contribuíram com seus sacrifícios pulsionais e que não deixe ninguém, novamente com a mesma exceção, tornar-se vítima da violência bruta. Olha lá!
É legal aqui, né? Porque você tem ou seja, um Freud republicano, né? Olha só, há uma civilidade, há um republicanismo, né? Ideia de res publicam, né? Que é a coisa pública. E que, em última instância, coloca o coletivo, o bem-estar coletivo, acima do bem-estar individual. É por isso, amiguinho, que você tem que tomar vacina. Ah, mas eu não gosto, é meu corpo, minhas regras. Eu sei, meu lindo, mas entenda que vai, mas eu tenho direito de morrer. Você tem, meu lindo. Aliás, até torço para você morrer se você quiser. Mas presta muita atenção. Se você não toma vacina, você vira um roteador de vírus e você ferra o rolê para todo mundo. Então deixa de ser tonto e toma vacina, né? Ah, estão sendo autoritários comigo. Não, seu tontinho. A gente está pensando na coletividade. Para problemas coletivos, a solução deve ser coletiva. Existe um dissenso coletivo. Ah, mas eu sou sobrevivencialista, eu vou morar sozinho no mato. Não vai. Uma hora você vai querer comprar uma lata de atum, não vai? Você vai precisar fazer um Pix, não vai? Você não está sozinho. Não existe fora. Não existe. Lamento, não existe fora da sociedade. Não existe fora da política. Não existe fora do grupo. Tá todo mundo junto. E a hora que a Terra se for, a gente vai junto todo mundo, tá? Então, tá todo mundo junto no rolê. Então se comporta, tá bom, querido? Né? Esse é o recado que a gente, a psicanálise dá para esse sujeito que não aceita a castração e que quer, eu mando no mundo, não manda, fiote. Não deveria mandar, pelo menos, né? É preciso sempre lembrar essas crianças mimadas, né? Que não aceitam a vida em sociedade. A liberdade individual não é nenhum bem Só vendo, cultural. Oi, oi, oi. é, pensando nessa dimensão que tu falou, né, que é, e aí eu botei o Schopenhauer e o Durkheim estão no mesmo grupo, né, Uhum, porque o Schopenhauer vai falar que um dos elementos para que impedem a moral é o egoísmo, né, e aí dizendo que o egoísmo a gente é por natureza egoísta, né, e aí uhum. surge a moral como sendo um freio a esse egoísmo que a gente se coloca no lugar do outro através da compaixão, né. E aí o Durkheim completa isso dizendo que é justamente impossível a gente ser um egoísta estrito senso justamente por isso, né? Que todas as em algum momento a gente vai entrar em contato com a sociedade, né? E independente do nível que seja, né? Que é impossível a gente ser egoísta por completo, né? E aí eu acho que nesse sentido dialoga bastante com o que o Freud está dizendo aí. Ah, legal. Massa. É, não, nunca tinha pensado por esse prisma, tanto do Schopenhauer quanto do Durkheim. Mas sim, sim, né? Essa dimensão de um ideal coletivo. Sabe, toda vez que você fala do Durkheim, eu não consigo não fazer essa relação. Eu não sei se alguém já fez. Eu faço essa relação. Tem o último livro do Essa de Queiroz, que ele não chegou a terminar, se não me engano, foi o Pinheiro Chagas, que termina o livro para ele, né? Porque ele morre antes de terminar o livro. Eu gosto demais desse livro do Essa de Queiroz, chamado A Cidade e as Serras. Você deve conhecer, Edival, e dar uma lida quando você puder, caso você não conheça, porque eu acho assim, cara, como eu acho que esse livro é um livro durkheimiano. Eu já vi vários materiais de vestibular, colocando uma teoria de Marx para explicar a cidade e as serras. Eu não vejo, eu não vejo o pensamento de Marx tão funcionando no Essa de Queiroz. Eu vejo mais o do Durkheim, sabe? Eu acho que tem essa questão de que ele vê em Portugal, que ele está vendo um Portugal indo para o século XX, né? E ele está querendo um Portugal renovado. Então ele usa a metáfora do Jacinto de Tormes, que é um português que sai da metrópole, porque a cidade e as serras, a cidade é Paris, e as serras são as serras portuguesas. Então ele é um cara que ele vivia doente na cidade, em Paris, né? Justamente por uma ideia de anomia, quer dizer, eu leio dessa maneira, porque é bem Durkheim, né? Na cidade ele vive em anomia. Quando ele volta para suas origens, nas serras portuguesas, ele se enche de saúde e de viço, né? E daí esse resgate das origens como uma espécie de cola social, de resposta a um estado de anomia e que pode catapultar o sujeito e a civilização, porque cônscia
de seu telurismo, de seu retorno à terra, de suas ancestralidades, pode se construir como sociedade mais saudável, né? Eu acho que isso é tão interessante, isso é tão ao mesmo tempo tão carregado de um sentido de urbanidade, porque essas serras portuguesas que ele coloca na cidade das Serras é uma serra do bem, do bom viver social, em de que um está fazendo algo de bom pelo outro e não o mundo das ostentações vãs da cidade de Paris, sabe? Eu tão metafórico a Cidade das Serras. É um livro, alguns críticos literários pensam Cidade das Serras não como um livro realista, mas como um livro decadentista, né, do Eça de Queiroz. Não sei se eu colocaria nessa chave, mas deixa para lá as categorias. Eu acho que é um livro muito legal e eu acho que tem um diálogo tão interessante com certas dimensões sociológicas, né? E especialmente do Durkheim. Acho que é legal para pensar, é bem interessante para pensar, né? E óbvio, né? Eu tô fazendo isso para atrapalhar a vida do Edival, que eu sei que tá escrevendo uma tese, e a gente ficar indicando livro para quem tá escrevendo tese é maldade, né? Vamos ver aqui. Lá o Edival. Massa, vou olhar depois. Tá vendo? Estraguei o fim de semana do Edival, que ia tentar dormir no intervalo da tese, aí eu vou lá e indico um livro. Pronto. Estragou o rolê do caboclo, né? Mas é uma delícia. Eu gosto demais do Essa de Queiroz. Eu acho ele sensacional, né? Enfim, a liberdade individual não é nenhum bem cultural. Legal isso, né? Eu só consigo pensar nos coleguinhas anarcocapitalistas, né? Sabe a juventude anarcocapitalista? Sabe aquela turminha, né, que vem com aquele ideal, né? Porque o indivíduo viver sozinho, que acaba virando uma espécie de novo feudalismo, né? Olha só, é preciso viver em sociedade. É difícil viver em sociedade, né? É difícil entender os limites do social, mas é necessário, né? Antes de qualquer cultura, ela era maior. No entanto, né, a liberdade individual. No entanto, na época, na maior parte das vezes, sem valor, porque o indivíduo quase não era capaz de defendê-la. Com o desenvolvimento cultural, ela sofre restrições e a justiça exige que ninguém seja delas poupado. O que se manifesta em uma comunidade humana como ímpeto de liberdade pode ser a revolta contra uma injustiça existente e, assim, ser favorável a um desenvolvimento ulterior da cultura, permanecer compatível com a cultura, mas também pode provir do resto da personalidade originária não domado pela cultura e tornar-se assim a base da hostilidade cultural. Legal essa diferenciação, né? Uma coisa é se colocar contra uma injustiça, outra coisa é se colocar porque não se aceita a justiça, né? Vou trazer, eu venho sendo aqui, né, bastante irônico, eu gosto dessa ironia, mas eu vou ser um pouco menos irônico, muito mais aberto, assim, né? Esses debates recentes sobre a questão da anistia, né? Os que estão em busca de anistia não estão em busca de um ressarcimento diante de uma injustiça, mas estão se recusando à existência de que a justiça aconteça justamente pelo seu individualismo, de colocar sua família e seus interesses acima da nação. A prova é que, olha só, alguns grupos políticos no Brasil vêm pedindo anistia antes do fatídico julgamento. Ora, ora, ora. Anistia é só para culpados. Alguém que é culpado e foi julgado, você anistia. Se alguém está pedindo anistia antes de ser julgado, isso já é, em tese, uma admissão de culpa. E se é culpado, por que já está pedindo para não ser preso? Não, justiça, né? Por que não justiça? Justiça, claro. É preciso. Quantas pessoas nesse nosso país não foram presas por motivos tão vis? Quantos pobres, quantas mães não foram presas por roubar alimento para os seus filhos nos supermercados? Por que que aqueles que tentam um golpe contra a ordem republicana não irão para a cadeia? Não esperaria menos, né? Eu acho que essa divisão está aqui. É óbvio que eu estou tomado pelo nosso tempo político. Estou politizando? Sim, é um texto bastante político, né? E eu acho que, do modo que eu estou lendo, que acho bastante útil para a gente pensar esses limites, né? Uma coisa é clamar por justiça, reparar uma injustiça. Outra coisa é clamar
antes que a justiça aconteça, né? E é bem diferente. O ímpeto de liberdade volta-se, portanto, contra determinadas formas e exigências da cultura ou contra a cultura de maneira absoluta. Não parece que, através de algum tipo de influência, seja possível levar o ser humano a converter a sua natureza na de um cupim. Ele sempre defenderá muito bem a sua pretensão de liberdade individual contra a vontade da massa. Uma boa parte da luta da humanidade acumula-se ao redor da única tarefa de encontrar um equilíbrio adequado, isto é, que proporcione felicidade entre essas reivindicações individuais e as reivindicações culturais da massa. E um dos problemas do destino da humanidade é saber que esse equilíbrio pode ser alcançado através de uma determinada configuração da cultura ou se o conflito é irreconciliável. Ao nos deixarmos indicar pelo sentimento comum que traços na vida do ser humano devem ser chamados de culturais, obtivemos uma impressão nítida do quadro geral da cultura, mas certamente sem aprender por hora nada que não seja de conhecimento geral. Ao fazê-lo, guardamos-nos de concordar com o preconceito de que cultura seria sinônimo de aperfeiçoamento, de que seria o caminho traçado para o ser humano em direção à perfeição. Olha que legal. Sabe o que o Freud fez aqui? Ele estourou com algo, com um erro de leitura que persiste no contemporâneo até os dias atuais. Daqueles que fazem a diferenciação entre alta cultura e baixa cultura. Isso é muito, muito comum em certos críticos, principalmente em pseudocríticos, né? Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem um crítico musical e um pianista aí, muito famoso no senso comum, no YouTube aí, no YouTube do Brasil, que tem por esporte falar mal de funk, que música clássica é música boa e funk é música ruim, né? Colocando como alta cultura e baixa cultura. Até um tempos atrás, a gente tinha um sujeito que se auto-intitulava filósofo no Brasil e que escreveu vários livros cheios de nada e que eu também não vou dar o crédito aqui. Eu sei que recentemente ele parou de fumar e não está mais aqui entre a gente, mas, por exemplo, esse sujeito tinha essa mania de dividir a alta cultura da baixa cultura. O Freud falou: ó, não, não tem isso, tá, gente? Não tem essa de cultura que melhora. A cultura é a cultura. A cultura é essa coisa que nos atravessa, que nos humaniza e que nos banha. Vamos lá para o Lacan, né? É o tesouro do significante, aquilo que nos antecede, é a linguagem. A linguagem, se a gente entender que pintura é linguagem, que forma visual é linguagem, que formas sonoras e musicais são linguagem, que moda é linguagem, que gestos são linguagem, então nós nascemos banhados na linguagem e diz o tio Lacan, o inconsciente se organiza como linguagem. Falou de Lacan, aparece o colega Ronald aqui, puf, vem aqui das trevas, né? Aparecendo aqui no rolê, seja bem-vindo, meu querido. E, Pai, Fabão, é, falei, beleza? uf, apareceu do nada aí, ó, a Tamo baba aí. mefistotélica, né? Aí, a Gabi tá falando aí, ó. Fábio muito lacaniano ultimamente. E aí, Fábio? Ah lá, é um vício que eu tenho. Ah lá, Fábio muito lacaniano. Ele chegou a vir mais. Ah lá, o Edival, sobre um suposto finado filósofo que parou de fumar. Ele chegou a afirmar que quem escreveu as músicas dos Beatles foi Adorno. Sim, nós tivemos um filósofo que não tem, um suposto filósofo que não tinha nem ensino médio, que dizia que quem escreveu a música dos Beatles foi o Adorno, né? Eu acho que ele fazia roteiro pro Porta dos Fundos, né? Eu só posso imaginar dessa maneira, né? Não sei como que o Fábio Porchat não resolveu, o Antônio Tabet não pegou isso para fazer um roteiro ainda. Não sei como, né? E eu fui acusado de ser lacaniano. Às vezes as pessoas, elas me acusam muito injustamente disso mesmo, né? Mas olha só, eu queria destacar aqui nesse trecho do Freud, é legal, né? Como assim, às vezes a gente escuta a socapa aí que a psicanálise seria algo muito individualista, que o psicanalista ele não deve estar atrelado por questões sociais, né? E justamente agora apareceu o colega Ronald aqui, que é um dos críticos desse tipo de psicanálise que se quer isentona, limpinha, a psicanálise dos laboratórios, né? E é isso, olha só o Freud aqui falando: olha, não, a cultura nos atravessa, cara.
A cultura nos atravessa, sai dessa ruptura de alta cultura e baixa cultura. E é no mundo que se faz. E sem essa exacerbação do indivíduo, como se o indivíduo tivesse assim, fosse isento a tudo. Se o indivíduo não é, se os sujeitos não são, porque não é a psicanálise. Esse texto aqui não é um texto de isentões, né? E porque o psicanalista seria. Ah, e o psicanalista tem que ser neutro. Ah, para. Neutro é detergente, meu querido. Não existe isso. Ou a gente é atravessado pela cultura. Se a gente não tem consciência da cultura que nos atravessa, bom, em que planeta a gente está, né? E acho assim, esse texto é um bálsamo àqueles aos psicanalistas empedernidos, eles existem, que ficam no alto de uma montanha, né? Arrotando os éferos e tal, esse tipo de delírio parnasiano, sem falar mal dos parnasianos, dos poetas que eu gosto muito, esse tipo de delírio não serve a psicanálise, não. A psicanálise é feita a rés do chão, né? A psicanálise é chã, ela é do dia a dia, ela é comezinha, né? E acho que esse texto aqui é maravilhoso para isso, né? Ao nos deixarmos indicar pelo sentimento comum que traços na vida do ser humano devem ser chamados de culturais, obtivemos uma impressão nítida do quadro geral da cultura, mas certamente sem aprender por ora nada que não seja de conhecimento geral. Ao fazê-lo, guardamos-nos de concordar com o preconceito de que cultura seria sinônimo de aperfeiçoamento, de que seria o caminho traçado para o ser humano em direção à perfeição. Jamais. Mas agora impõe-se a nós uma perspectiva que talvez leve a outro lugar. O desenvolvimento da cultura parece-nos um processo singular que se desenrola sobre a humanidade, processo no qual coisas nos dão certa impressão de familiaridade. Vamos entrar na terra do Heimlich e Unheimlich. Esse processo nós podemos caracterizar pelas modificações que ele empreende nas conhecidas disposições pulsionais humanas, cuja satisfação não deixa de ser a tarefa econômica de nossa vida. Algumas dessas pulsões são absorvidas de tal maneira que em seu lugar surge alguma coisa que, em um indivíduo isolado, Bein Ensign indivíduo, descrevemos como uma particularidade do caráter. O exemplo mais notável desse processo encontramos no erotismo anal das crianças. Seu interesse originário pela função excretória nos seus órgãos, seus produtos transforma-se no decorrer do crescimento no grupo de particularidades que nos são conhecidas como parcimônia, senso de ordem e de limpeza, as quais são em si mesmas valiosas e bem-vindas, mas podem intensificar-se até atingir uma predominância flagrante, então produzir o que chamamos de caráter anal. Como isso acontece, não sabemos. Quanto à exatidão dessa concepção, não há nenhuma dúvida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver caráter anal, né, numa das produções posteriores de Ernest Jones, tal, 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 tal. Beleza. Descobrimos então que ordem e limpeza são exigências culturais essenciais, se bem que a sua necessidade para a vida não fica exatamente clara, muito menos a sua adequação como fontes de fruição. Chegando a esse ponto, a semelhança do processo cultural como o desenvolvimento da libido do indivíduo não podia deixar de se impor a nós em primeiro lugar. Outras pulsões são levadas a deslocar, a transferir para outras vias as condições de sua satisfação, o que, na maioria dos casos, coincide com a sublimação das metas pulsionais. Bem conhecida por nós, mas, em outros casos, ainda pode distinguir-se dela. Aqui, ele fala que ele vai para outro lugar, é aquele momento que o Freud ele faz parecer todo um desenvolvimento social, né, do seu o Freud, um Freud sociológico, aí agora ele dá um passo no sentido de observar esse movimento no desenvolvimento do sujeito, né? No desenvolvimento do sujeito nas suas relações da analidade, oralidade, e ele vai localizar aquilo que ele localizou na cultura, agora ele vai localizar no processo de construção, pensando talvez um pouco mais, já que me acusaram de lacaniano, né, tão injustamente, um pouco mais winnicottiano no processo de desenvolvimento, né, do indivíduo rumo à sua maturação, né, rumo à sua
parcial independência, já que para Winnicott não há uma independência total, né? A sublimação da pulsão é um traço particularmente saliente do desenvolvimento da cultura. Ela possibilita que atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas, ideológicas tenham um papel tão importante na vida cultural. Quando cedemos à primeira impressão, somos tentados a dizer que a sublimação é, sobretudo, um destino imposto às pulsões pela cultura. Mas é melhor refletir mais longamente sobre isso. Em terceiro lugar, finalmente, e isso parece ser o mais importante, é impossível não ver em que medida a cultura é construída sobre a renúncia pulsional, o quanto ela tem como pressuposto precisamente a não satisfação, repressão, recalcamento ou o que mais, de pulsões poderosas. Aí vou lembrar do nosso amigo de novo, Norbert Elias, né, da sociologia, né, que fala, que coloca, né, como é que chama? Nossa, Processo civilizador? obrigado, no processo civilizador, né, a ideia de que só há civilização porque há contenção da pulsão. Obrigado, Ronald, é isso mesmo. Né? É muito bom. O Elias clama o Freud aqui, né, na obra dele, né? Esse impedimento cultural domina o grande campo das relações sociais dos seres humanos. Já sabemos que ele é a causa da hostilidade contra a qual todas as culturas têm de lutar. Ele também colocará pesadas exigências ao nosso trabalho científico. Temos aí muita explicação para dar. Não é fácil entender como seria possível subtrair a satisfação de uma pulsão. Isso não se faz inteiramente sem perigo. Quando não o compensamos economicamente, devemos estar preparados para sérias perturbações, né? A pulsão vai sair para algum lugar. Se não dá para sair para onde ela gostaria de sair, você precisa sublimá-la, senão ela vira sintoma, né? E cabe ao psicanalista ler esse sintoma e não resolver o sintoma, muito pelo contrário, né? A diferença é que, por exemplo, enquanto a psiquiatria está, através do uso do psicotrópico, a neutralizar o sintoma, para o analista o sintoma é uma carta, é o sintoma que vai dizer sobre o destino, sobre os caminhos de uma pulsão, né? E cabe ao analista dizer o sintoma? Não, cabe ao paciente dizer o sintoma e ao analista provocar esse dizer, né? Digamos assim. Mas se quisermos saber que valor pode reivindicar a nossa concepção do desenvolvimento da cultura enquanto um processo particular comparável ao amadurecimento normal do indivíduo, é evidente que temos necessariamente de atacar outro problema e nos colocar a questão de saber a quais influências e o desenvolvimento da cultura deve à sua origem, como ele nasceu e o que determinou o seu curso. Vamos à parte 4. Eu acho interessante esses cortes do Freud, que é parte um, 2, 3, 4, porque eu sempre tenho a impressão que ele parece um Machado de Assis, né? Já viu o Machado na forma romanesca, né? Que ele escrevia em folhetim, né? Então ele termina incitando o próximo capítulo, né? Não tem um clímax nesse final aqui, como se ele fala, olha, não percam as cenas do próximo capítulo? Não tem? Acho interessante, né? O modo com o qual ele constrói uma tensão, né? O Freud não consegue não ser literário, né? Eu acho interessante isso, né? Quanto mais científico ele quer ser, mais literário ele se torna. Eu não consigo não observar essa tendência dele. Essa tarefa, parte 4. Essa tarefa parece desmedida e podemos admitir a possibilidade de seu fracasso. Mas aqui está o pouco que pude adivinhar, né? Da origem da cultura. Depois que o homem primitivo descobriu que estava em suas mãos, a ser entendido literalmente, melhorar a sua sorte na terra através do trabalho, não lhe podia ser indiferente se o outro trabalhasse com ele ou contra ele. O outro ganhou para ele o valor de colaborador, com quem era útil conviver. Olha, olha um diálogo com Marx nascendo aqui maravilhosamente bem. Ainda anteriormente, em sua pré-histórica forma simiesca, ele adotou o hábito de formar famílias. Os membros da família foram provavelmente os seus primeiros ajudantes.
Supostamente, a fundação da família estava ligada ao fato de que a necessidade de satisfação genital não mais entrava em cena como um visitante que aparecia de repente em sua casa e depois de sua partida não dava mais notícias por um longo tempo, mas se estabeleceu no indivíduo como um locatário permanente. Com isso, o macho, Männchen, ganhou um motivo para ficar com a mulher, Weib, ou, de modo mais geral, com os objetos sexuais perto de si. As fêmeas Weibchen, que não queriam separar-se dos seus filhotes indefesos, tiveram também no interesse deles de ficar com o macho mais forte. Nessa família primitiva, constatamos ainda a ausência de um traço essencial da cultura. O arbítrio do chefe supremo e pai era irrestrito. Em Totem e Tabu, que já lemos. Quem chegar de repente de paraquedas aqui na gravação, vá lá no canal Cultura Crítica e Psicanálise, Momento Jabá, e veja lá as nossas leituras de Totem e Tabu. São divertidíssimas também. Em Totem e Tabu, tentei indicar o caminho que conduzia dessa família até a fase seguinte de convivência sobre a forma de alianças entre irmãos. É o Freud naquele exercício dele, obviamente, né? Completamente imaginativo, mas não menos interessante, né? De pensar como é que o ser humano sai do seu estado mais primitivo de natureza, do seu estado assim animalesco, né? Um homem vivendo num coletivo quase, como ele mesmo usa, simiesco, né? Ele tá naquela dimensão darwiniana, né? O homem tá ali saindo do seu parentesco com um macaco, né? E ele tá virando gente, virando ser humano. E ele tá criando a cultura. Então, nessa transição, nesse momento, que, aliás, não é nada comprovado por estudo in loco, nada disso. É tudo viagem literária. Mas é um exercício muito literário, mas não menos interessante, né? Como exercício do Freud, né? Que ele se aproxima da antropologia e tal, né? É, Depois de vencer o pai. Deixa eu aqui. Então, Tabu tentei indicar o caminho que conduzia essa família até a fase seguinte de convivência sob a forma de aliança entre irmãos. Depois de vencer o pai, os filhos fizeram a experiência de que a união pode ser mais forte do que o indivíduo. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram necessariamente de impor uns aos outros para a manutenção da nova condição. Os preceitos do tabu foram o primeiro direito. A vida em comum dos seres humanos era, portanto, duplamente constituída pela coerção ao trabalho que a necessidade exterior criou e pelo poder do amor que não queria prescindir, no que diz respeito ao homem, do objeto sexual encontrado na mulher, e a mulher da porção que dela foi separada, que é a criança. Eros e Ananke também se tornaram os pais da cultura humana. O primeiro resultado foi que agora até mesmo um número maior de seres humanos podia viver em comunidade. E como nesse caso duas grandes potências agiam juntas, foi possível esperar que o desenvolvimento seguinte fosse se consumar de maneira suave, como um domínio cada vez maior do mundo exterior, bem como a ampliação contínua do número de pessoas incluídas na comunidade. Então, não entendemos facilmente como essa cultura pode ter outro efeito sobre seus participantes que não seja o de fazê-los felizes. Legal essa coisa do tabu, né, como a mãe do direito, né, ou o pai do direito, né? A forma mais primitiva de direito é o tabu, né? E o totem como uma regulação, né, das famílias, né? Para que evitando justamente regulando o tabu, evitando a endogamia, né? Daí o totem tabu aqui articulado. Antes que investiguemos de onde uma perturbação pode vir, façamos uma digressão tomando o amor como um fundamento da cultura, para preenchermos uma lacuna deixada em uma discussão anterior. Dissemos que a experiência de que o amor sexual genital proporciona ao ser humano as mais fortes experiências de satisfação, fornecendo-lhe propriamente o exemplo para toda a felicidade. Deveria ter-lhe surgido que continuasse a procurar a satisfação da felicidade para a sua vida no terreno das relações sexuais e que situasse o erotismo genital no centro da vida. E prosseguimos dizendo que, por esse caminho, iríamos nos tornar, da maneira mais problemática, dependentes de uma parcela do mundo exterior, a saber, do objeto de amor escolhido, e que iríamos nos expor ao maior dos sofrimentos.
caso fôssemos por ele desdenhados ou o perdêssemos por infidelidade ou por morte. Por isso, os sábios de todos os tempos desaconselharam expressamente esse caminho de vida. No entanto, ele não perdeu a sua atração para, para um grande número de criaturas humanas. Há uma escassa minoria, esse grifo não é meu, estava no texto aí. Há uma escassa minoria por sua constituição. Ainda assim é possível encontrar a felicidade pela via do amor, mas para isso são indispensáveis amplas modificações da função do amor. Essas pessoas se desobrigam da aceitação do objeto quando deslocam o valor maior de ser amado para o próprio amor. Elas protegem-se contra a sua perda quando dirigem o seu amor não a objetos específicos, mas, na mesma medida, a todos os seres humanos. E elas evitam as oscilações e as desilusões do amor genital, desviando-se de sua meta sexual e transformando a pulsão em uma moção inibida quanto à meta. O que dessa maneira elas provocam em si mesmas esse estado de um sentimento equilibrado, inconfundível, terno, não tem muita semelhança exterior com a vida amorosa genital, de agitação turbulenta, da qual ela, no entanto, é derivada. São Francisco de Assis pode ter levado mais longe essa autorização do amor em favor do sentimento de felicidade interior. Aquilo que reconhecemos como uma das técnicas de realização do princípio do prazer foi também, de várias maneiras, vinculado à religião, com a qual ele deve estar associado nas remotas regiões em que é ignorada a distinção entre o eu e os objetos e destes entre si. Uma observação ética, cuja motivação mais profunda ficará clara para nós, quer ver nessa propensão ao amor pelos seres humanos e pelo mundo em geral a posição mais elevada a qual o ser humano pode chegar. Já aqui gostaríamos de colocar nossas duas objeções principais. Um amor que não escolhe parece-nos perder uma parte de seu próprio valor, pois está cometendo uma injustiça com o objeto. E mais, nem todos os seres humanos merecem ser amados. O Freud e suas frases dolorosas, né? Aquele amor que fundou a família continua operando na cultura, em sua conformação originária, na qual ele não renuncia à satisfação sexual direta, bem como em sua forma modificada, enquanto ternura de meta inibida. Sob as duas formas, ele prossegue com sua função de ligar um número maior de seres humanos uns aos outros e de maneira mais intensa do que alcança o interesse da comunidade de trabalho. O descuido da linguagem no emprego da palavra amor encontra uma justificativa genética. Esse genética aqui não tem a ver com genes de origem, né? Mas nesse sentido. Chamamos de amor a relação entre o homem e a mulher, que, em razão de suas necessidades genitais, fundaram uma família. Mas também chamamos de amor os sentimentos positivos entre pais e filhos, entre os irmãos e irmãs na família, apesar de termos necessariamente de descrever essa relação como amor de meta inibida, como ternura. É que o amor de meta inibida foi originariamente amor plenamente sensual e ainda o é no inconsciente do ser humano. Ambos, amor plenamente sensual e amor de meta inibida, ultrapassam a família e estabelecem novas ligações com pessoas até então desconhecidas. O amor genital leva a novas formações de família. O amor inibido quanto à meta leva a amizades que se tornam culturalmente importantes, porque elas escapam a muitas das limitações do amor genital, por exemplo, a sua exclusividade. Mas a relação do amor com a cultura perde, no curso do desenvolvimento, seu caráter inequívoco. De um lado, o amor opõe-se aos interesses da cultura, e de outro, a cultura ameaça o amor com excessivas restrições. É legal, né? Ele aqui, puxa, vou ter que me render aqui a Gabriela, que é muito lacaniano mesmo, mas nossa, como é lacan esse negócio aqui, né? Porque ele tá pegando, ele tá entrando, ele já falou lá atrás que ele ia trabalhar essa questão como é que é? Do Heimlich, né? Do familiar. E toda vez que o Freud tá no familiar, ele tá no Unheimlich, né? No infamiliar, né?
É interessante como ele pega a palavra amor e fala: olha, o amor precisa ser recalcado, ele precisa ser destilado, ele precisa ser decomposto, ele precisa ser deformado, mas a raiz do amor é uma só. É essa raiz libido, sexual, erótica, né? Ela mesmo, ela que a gente, né? Então, a ternura, o amor terno, inclusive é o Peter Gay, biógrafo do Freud, tem um livro sobre o século XIX, né? Muito legal, chamado A Paixão Terna, se não me engano, falando do romantismo do século XIX. Muito interessante, né? E é isso, assim, e como é perigoso e como imagina assim, por isso que foi tão difícil ser aceito, né, o Freud quando escreve essas coisas, porque olha só, ele fala, olha, gente, não adianta, o nosso amor, o amor entre irmãos, o amor entre amigos, tudo é sexo, tá? Tudo é sexo. Tudo vem de um lugar só. Tudo é essa pulsão erótica, sim. Ela vai sendo decomposta, deformada, modificada. Então, ela vai atuando, ela vai. É isso que permite que exista cultura. Mas a cultura, para existir, ela precisa deformar e agir sobre isso. Porque se ficássemos na genitalidade, nós seríamos uma horda de cães a transar e a matar uns aos outros, a comer e comer nos dois sentidos uns aos outros. E é a cultura que vai decantando olha, agora me rendo ao lacanismo. As cadeias de significantes vão sendo construídas, vão sendo montadas de modo que tem amor um, amor 2, amor 3, amor pra lá, amor pra cá, diferentes amores, né? 50 tons de cinza, muitas formas de amar, né? Mas todos, o Freud fala, olha, mas tem uma raiz só, vem de um lugar só. Legal, né? Legal pra caramba, né? Vamos ver aqui. Eu tenho certeza que você é acusado de lacaniano novamente. Ah lá. Pronto, a Gabriele me descobriu. Não adianta, o Lacan é uma assombração na vida de qualquer psicanalista, né? Não adianta ficar fugindo do Lacan. Chega de noite, ele puxa o pé da gente, né? E a gente tá sonhando, ele entra na nossa cadeia de significantes e faz o que faz. Hum? Essa desavença parece inevitável, o seu motivo não pode ser reconhecido imediatamente. Ela se manifesta primeiro como um conflito entre a família e a comunidade maior, a qual pertence o indivíduo. É legal isso, né? Porque o amor sendo primariamente erótico, ou seja, então o amor incestuoso ele existe, ele existe. Ele precisa existir na sua essência para que seja amor. Contudo, ele precisa ser inibido. Ele precisa ser inibido, ele precisa ser recalcado. Ele está lá. Você é esse monstro incestuoso. Mas é preciso ser recalcado para que você se civilize, para que você entre na cultura, né? Ah, o tio Lacan, olha ali o nome do pai, né? E para Lacan, le nom du père, o nome do pai, ou le nom du père, o não do pai. Lembrando aqui, função pai, né? Obviamente. Certo? É isso aí. Essa desavença parece inevitável, seu motivo não pode ser reconhecido imediatamente. Ele se manifesta primeiro como um conflito entre a família e a comunidade maior a qual pertence o indivíduo. Deixa eu ver aqui as notas, já estou adivinhando as notas, né? O Rafa fez muito sentido com a aula sobre a pulsão em Laplanche de terça-feira. Olha só, e eu acho que foi uma aula que eu perdi da pulsão, eu não lembro. Às vezes às vezes as semanas vêm de um jeito na gente que eu sei que eu faltei de algumas aulas essa semana. Talvez tenha sido a terça. Eu não me lembro. Mas pode ser, pode ser. Não, é legal esses textos, né? Que a gente vem para eles, todos imbuídos dessa questão sociológica, né? Mas é interessante como Freud ele entra na psicanálise de uma maneira assim que prática, clínica, né? É muito legal, né? A teoria da sedução generalizada, tá? Não, total, total, né? Babá. Onde é que eu parei? Missões, cultura, blá, blá. Ela se manifesta primeiro com um conflito entre a família e a comunidade maior, a qual pertence o indivíduo. Já havíamos intuído que uma das principais ambições da cultura é aglomerar os seres humanos em grandes unidades, mas a família não quer liberar o indivíduo. Quanto mais íntima for a coesão entre os membros da família, mais e com maior frequência eles tendem a se isolar uns dos outros, e mais difícil lhes será a entrada no círculo mais amplo da vida. O modo de vida
em comum mais antigo filogeneticamente só existe na infância, resiste a ser substituído pelo modo de convivência cultural adquirido posteriormente. Desprender-se da família torna-se, para cada adolescente, uma tarefa em cuja solução a sociedade frequentemente o apoia através de ritos de puberdade e de iniciação. Ficamos com a impressão de que estas seriam dificuldades que pesam sobre qualquer desenvolvimento psíquico e até mesmo, no fundo, sobre qualquer desenvolvimento orgânico. Aqui, olha, a gente está numa dimensão winnicottiana também, né? Essa questão do desenvolvimento, a teoria da dependência, né? A mãe suficientemente boa, né? E é o problema da mãe não ser suficientemente boa, dela querer ser mais que suficientemente boa. Aí você tem, né? Essas dimensões assim, vamos dizer, simbióticas, né? De mães e filhos, mãe, pais e filhos e tal, né? E eu tava aqui viajando enquanto lia, pensando no seguinte, né? No nosso mundo hoje, cada vez mais celular, em todos os sentidos, tanto o celular aparelho quanto o celular de células, nos nossos fechamentos, no nosso mundo de Netflix e iFood, como talvez isso venha corroborando para criações de relações familiares mais simbióticas e de processos de amadurecimento, winnicottianamente falando, mais difíceis e de soluções para a vida adulta mais complicados. Se isso não altera socialmente esse jogo nesses termos. Óbvio que eu não tenho aqui previsão de trazer isso como resposta, mas como pergunta, né? Em que medida essa saída para a vida adulta, eu fico imaginando da seguinte maneira, na seguinte chave. Vocês devem ter visto que recentemente saiu todos uns memes aí pela internet de como antigamente as pessoas pareciam mais velhas. Ficou até bastante circulando pela internet um debate que mostrou lá um rapaz que era no programa Silvio Santos, lá no Namoro da TV, essas coisas, e o cara falava, tenho 22 anos, e um cara assim, bigodão, cabelão de tiozão, assim e tal, né? E daí mostrava as meninas lá que estavam lá para buscar namorado. É o Tinder da época, né? O Tinder da época, da década de 80, era o Silvio Santos. E demos o cara 23 anos, não, trabalho numa empresa de engenharia, tal, 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 tal. Fala, nossa, hoje a gente, as novas gerações, eu não, né? As novas, eu sou mais da época do tiozão mesmo, né? As novas gerações, de 23 anos, parece tão menino. E na década de 80, um rapaz de 23 anos era um senhor, né? Hoje, o sujeito de 30 anos é um jovem, né? O de 30 anos é um moleque. Enquanto o sujeito de 30 anos, ele estava casado com um filho, né? Assim, é aquilo que se fala, já tem uma casa, já tinha filho, não, coisa assim. Como parece que antigamente o amadurecimento era mais precoce em relação a hoje. Eu fico imaginando se isso não tem uma relação com a nossa sociedade cada vez mais nuclear, cada vez mais fechada, cada vez mais fechada nas suas bolhas familiares, dificultando esse processo de maturação do sujeito rumo à sua independentização e ao seu amadurecimento. Tá? É uma pergunta agora mais winnicottiana para sair das minhas encarnações lacanianas. Tá? Fico pensando sobre isso. Diz o Rafa aqui, basta ver os filhos que levam as mães nas entrevistas de emprego. Sim, 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 tem essa questão que se falou muito na geração Z, levando as mães em entrevista de emprego, né? Mas eu acho também uma fala meio complicada essa também, né? Porque a geração Z tá levando mesmo as mães em entrevista de emprego, mas que geração assim? Tá faltando um recorte de classe nessa geração Z aí, né? Porque quem tá levando as mães na entrevista de emprego é a classe média alta branca, né? Porque o sujeito lá que mora na quebrada, né? E a mãe tá no rolê o dia todo lá, sei lá, trabalhando nas casas das famílias e tal, tá levando a mãe pro emprego, né? Às vezes se esquecem muito do recorte de classes quando falam geração Z. Porque uma coisa é o filho da classe média alta, geração Z. Outra coisa é a molecada do rolê, do corre, da quebrada na geração Z. Acho que são muito diferentes. E acho que essa suposta geração Z não é tão homogênea quanto se diz. Mas, de qualquer modo, eu acho que novas relações sociais de trabalho, certamente, de trabalho, de cultura, de economia, levam a novas organizações de família. E certamente esses processos de maturação e independização estão sendo alterados, com certeza. Mensurar isso cabe aos amigos aí, Edival da vida que estuda as antropologia, a sociologia do mundo,
Ele que resolva para nós esse rolê, porque é muita pergunta, né? São perguntas muito difíceis, né? Né? Vamos mais um pouquinho? Deixa eu ver. Além disso, as mulheres logo entram as mulheres logo entram em oposição com a corrente de cultura e deflagram sua influência que retarda e retém as mesmas mulheres que no início, através das exigências do seu amor, haviam estabelecido o fundamento da cultura. As mulheres representam os interesses da família e da vida sexual. O trabalho de cultura tornou-se cada vez mais um assunto dos homens. Coloca-lhes tarefas cada vez mais difíceis, obriga-os a sublimações pulsionais, às quais as mulheres estão menos preparadas. Já que o ser humano não dispõe de quantidades limitadas de energia psíquica, ele tem necessariamente de resolver as suas tarefas por meio de distribuição adequada da libido. O que ele utiliza para fins culturais, ele subtrai em grande parte das mulheres e da vida sexual. A constante convivência com homens, sua dependência com relacionamentos com eles afastam-no até mesmo de suas tarefas de marido e de pai. É assim que a mulher se vê relegada ao segundo plano pelas exigências da cultura e entra em uma relação hostil com ela. Esse parágrafo todo aqui a gente precisa repensar no mundo contemporâneo, que acho que isso daqui já envelheceu. Não sei se mal, se bem, mas é um Freud muito vinculado aqui a uma certa ótica do século XIX, o final do século XIX, começo do século XX, onde ele está no começo do século XX, né? Mas acho que hoje a complexidade da organização social chegou num ponto tal, e outra, dependendo da cultura, dependendo de várias questões, né, de classe social, as complexidades são tão gigantes que há que se pensar como articula essas questões do Freud aqui, né? Acho que se contemporaneizar isso daqui. Ah lá, o Edival respondeu a minha provocação. Tô tentando. É isso aí, Edival. Você é o nosso homem da sociologia e antropologia. Você é a nossa esperança da gente entender esse rolê todo, cara. Né? Na sua defesa, a gente vai estar lá, champanhe em punho. A gente não espera, a gente espera a dedicatória, viu, Edival? Não vem que a galera não vai fazer questão, a galera faz sim, tá? Faz questão. Da parte da cultura, a tendência à restrição da vida sexual não é menos nítida do que a outra tendência, a da expansão do círculo cultural. Já a primeira fase de cultura, a do totemismo, traz consigo a proibição da escolha incestuosa de objeto, talvez a mutilação mais contundente que a vida amorosa humana experimentou ao longo dos tempos. Por meio do tabu, da lei e dos costumes, são estabelecidas outras restrições que atingem tanto os homens quanto as mulheres. Nem todas as culturas vão igualmente longe nesse ponto. A estrutura econômica da sociedade influencia também a medida da liberdade sexual restante. Lê de novo. Nem todas as culturas vão igualmente longe nesse ponto. A estrutura econômica da sociedade influencia também a medida da liberdade sexual restante. Cadê a psicanálise alienada da sociedade, da economia, da cultura? Onde está a psicanálise neutra? Onde está a psicanálise isentona? Caros, vai ler Freud. Você, psicanalista isentão, você, psicanalista que fala, não, não, aqui nós. Não, 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 não. Não tem classe, não tem sociedade. Não tem? Caramba, querido, você não leu. Tá aqui, ó, né? Freud na fonte, tá? Já sabemos que nesse aspecto a cultura segue a coerção da necessidade. Olha o comunista aqui. Já sabemos que nesse aspecto a cultura segue a coerção da necessidade econômica. Gente, marxismo, né? A economia está na base da cultura. É Hegel de ponta cabeça, isso daqui é Marx, né? Já sabemos que nesse aspecto a cultura segue a coerção da necessidade econômica. Vou destacar, sabemos que como é primorosa essa tradução da autêntica, né? Olha só, ele usou necessidade econômica. Se a gente vai pensar o sujeito de acordo com suas necessidades econômicas, suas limitações econômicas, trazendo para o Brasil contemporâneo, gente, nesta frase temos coisa para dedéu. Já sabemos que nesse aspecto a cultura segue a coerção da necessidade econômica, uma vez que ela precisa retirar da sexualidade um grande montante de energia psíquica que ela mesma consome.
economia, a economia libidinal e a economia dos bens materiais, elas se retroalimentam umas nas outras. Olha que loucura, né? Olha que doideira, né? Nessa circunstância, a cultura se conduz em relação à sexualidade como uma tribo ou uma camada da população que submeteu outra à sua exploração. O medo de rebelião dos reprimidos leva a rigorosas medidas de precaução. Olha lá. Nossa cultura europeia e ocidental mostra um ponto alto desse desenvolvimento. É inteiramente justificado psicologicamente que ela comece por proibir as manifestações da vida sexual infantil, pois não há nenhuma perspectiva de contenção dos apetites sexuais dos adultos se não tiver sido antecipado um trabalho com ela na infância. Só não se deixa justificar de forma alguma o fato de a sociedade de cultura ter chegado ao ponto de negar também esses fenômenos facilmente comprováveis e mesmo notáveis. Olha só, então a criança não só tem sexualidade, como ela é contida, ela é organizada e tal, né? A escolha de objeto do indivíduo sexualmente maduro é restrita ao sexo oposto. A maior parte das satisfações extragenitais são interditadas como perversões. A exigência de uma vida sexual de mesma natureza para todos, anunciada nessas proibições, coloca-se para além das desigualdades na constituição inata e adquirida dos seres humanos, bloqueia o gozo sexual para um grande número deles, tornando-se assim a fonte de uma grave injustiça. Olha só o nosso colega Freud aqui abrindo, né, para o pensamento LGBTQIAPN+. Olha só, olha, existe uma organização da cultura que organiza genitalmente o sujeito. Olha, é uma organização injusta, tá? O êxito dessas medidas restritivas poderia ser, então, que para aqueles que são normais, que não foram impedidos constitucionalmente, todo o interesse sexual flua, sem perdas, para os canais que foram deixados abertos. Mas aquilo que ficou livre da proscrição, o amor genital heterossexual, continua a sofrer o prejuízo através das legitimações, da limitações da legitimidade e da monogamia. A cultura atual está claramente a entender que só irá autorizar as relações sexuais com base em uma ligação única, indissolúvel, entre um homem e uma mulher, que não lhe agrada a sexualidade como fonte independente de prazer e que só está disposta a tolerá-la como fonte, até agora insubstituível, de reprodução de seres humanos. Carlos, o Freud aqui está fazendo uma crítica a essa moral sexual ocidental, né, do modo que eu estou entendendo aqui, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas olha, falando, olha, existe toda uma organização da sexualidade que determina certos caminhos de construção, enquanto que outros não podem ser. E essas proibições, elas geram contenções, né? Elas geram que vão desembocar em processos neuróticos, né? Então, assim, o Freud dizendo, olha, existe uma organização cultural que é posta dessa maneira. É da cultura, sim, mas isso vai gerar questões, né, nos sujeitos, né? Nas pessoas, né? Gabriele vai sair. Beleza, Gabriele, valeu. Vamos só mais um pouquinho? Trata-se naturalmente de um extremo. Sabemos que isso se provou impraticável, mesmo por breves períodos. Só os fracos se resignaram perante uma invasão tão ampla em sua liberdade sexual. Naturezas mais fortes só o fizeram sob a condição de uma compensação, sobre a qual podemos falar mais adiante. A sociedade cultural se viu obrigada a aceitar em silêncio muitas transgressões que, de acordo com seus regulamentos, ela deveria ter perseguido. Apesar de tudo, não podemos cair no erro contrário e supor que uma atitude cultural como essa seria absolutamente inofensiva por não ter atingido todos os seus propósitos. A vida sexual do ser humano de cultura, no entanto, foi seriamente lesada, provocando às vezes a impressão de uma função em estado de involução, assim como parece estar enquanto órgãos, nossos dentes e nosso cabelo. Provavelmente temos o direito de supor que a sua importância diminuiu sensivelmente enquanto fonte de sensações de felicidade, portanto, enquanto realização do nosso propósito de vida.
Às vezes, pensamos reconhecer que não é apenas a pressão da cultura, mas algo na essência da própria função que nos impede a satisfação completa e nos força a outros caminhos. Pode ser um erro, é difícil de decidir. E ficamos por hoje. Continuamos na parte 5. Eu quero até ver se eu retomo um pouco, né? Algumas linhas anteriores. Ou não, deixa eu achar aqui no impresso. Onde é que nós estamos na parte 5? Uai? Peraí. Ah, não. Aqui é a 4. É a 4. Eu vi errado aqui. Então, no livro impresso, isso. Na parte 5, ela começa no livro impresso, a página 358. No livro, ficamos na página 358. E no PDF, ficamos na página 291. Não é? Deixa eu ver aqui, recado do chat. Vivi, obrigado, muito bom. Valeu, Vivi. Certo, gente. Querem comentar alguma coisa? Ficamos por hoje. Super obrigado a presença de todos. Continuamos, o texto está ficando cada vez mais interessante, como é próprio do Freud. Nos vemos no próximo encontro semana que vem. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. Valeu, valeu. Valeu, Fábio. Obrigado, Abraço. querido. Valeu. Tchau, gente.